Salve pessoal, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de smartphone. Mas antes de começar o vídeo, se gostar do conteúdo por algum motivo, dá um like, se inscreve no canal porque isso me ajuda muito. E agora bora pro vídeo. O anime já volta com o Toya encontrando mais uma parte do templo da doutora Babilônia. E quando ele entra no templo, ele conhece mais uma garota androide, e essa garota se chama Flora. E o anime faz questão de mostrar que a Flora tem uma bela comissão de frente. Então a Flora faz o Toya passar pelo teste do templo, e depois disso, como sempre, o Toya ganha um beijo da garota androide, para reconhecer ele como novo mestre do templo. Daí a Flora começa a explicar pro Toya o que a parte do templo que ela controla faz. Basicamente essa parte é uma farmácia que também pode ser usado como hospital. E a Flora mostra pro Toya os remédios que a doutora Babilônia criou. E esses remédios são literalmente vários tipos diferentes de Viagra. Depois de um tempo, o Toya traz as noivas dele para conhecer esse templo. A primeira coisa que acontece são as princesas se comparando com a Flora e percebendo que elas são as tábuas. E não só a princesa, mas aquele par de gêmeas também. Só que no caso das gêmeas não tem mais solução para elas. Eu zoo muito esse anime, mas tem uma piada que eu realmente gostei muito, que é as princesas se sentindo as tábuas e a Flora revelando para elas que o Toya deu um beijo nela e ainda tocou nos seios dela. E as noivas do Toya ficam todas putaças com ele, porque o Toya tem mais intimidade com as garotas android do que com as garotas que se dizem noivas dele. Depois disso, o Toya vai pedir permissão para a família das garotas para se casar com elas, começando pela casa da Yai. Eu acho que esse é o nome dessa mina samurai. Se eu tiver errado, tá aparecendo aí na edição. E o Toya quase sai na mão com o sogro dele, mas a Yami não deixa o pai dela brigar com o Toya e eles concordam com o casamento. Depois disso, o Toya vai para casa da Elsa e da Lindsay, e os tios das garotas também deixam elas se casarem com o Toya. E os tios das garotas pedem pro Toya se livrar de alguns monstros que estão atacando a vila. Do nada, o anime corta pra guilda e o Toya conseguiu matar todos esses monstros, e o anime nem liga de mostrar isso pra gente. Mas enfim, continuando. Enquanto o Toya espera a guilda pagar ele pelos monstros que ele conseguiu matar, o Toya encontra o Hiden, um cara bem forte que aparece de vez em quando no anime. E o Toya pergunta pro Hiden o que ele sabe sobre aqueles monstros de cristal. E o Hiden diz pro Toya que aqueles monstros de cristal vêm de outro mundo, e eles podem invadir esse mundo a qualquer momento. Isso porque eles estão procurando o núcleo da rainha deles, que está escondido em alguma pessoa aleatória desse mundo. Quer apostar quanto como essa p está escondida dentro do Toya, ou então dentro de alguma pessoa que ele conhece? Quando o Hiden dá essa informação pro Toya, o toba dele tranca de um jeito que não passa nem Wi-Fi, e depois disso o Hiden simplesmente vai embora. Por causa disso, o Tonho vai falar com a Rosetta para perguntar se a doutora Babilônia tinha alguma arma para lutar contra esses monstros de cristal, que sinceramente vou chamar só de monstro de cristal porque eu não lembro o nome dessa porcaria. A Rosetta diz que a doutora Babilônia construiu armas especiais para lutar contra esses monstros, mas quando ela terminou de construir as armas, os monstros simplesmente sumiram do nada. A Rosetta diz que essas armas foram armazenadas no hangar do templo, outra parte que o Toya ainda não achou, e por causa disso o Toya começa a pensar em uma forma de achar as outras partes do templo da doutora Babilônia. Então os pokémons do Toya dão uma ideia para ele invocar uma amiga deles, que se chama Imperatriz das Chamas, porque ela tem o poder de controlar os pássaros e ele pode usar essa habilidade para procurar as outras partes do templo. A Imperatriz das Chamas é uma fênix, que diferente dos outros dois, ela nem quer lutar contra o Toya, e eu vou continuar chamando ela de Imperatriz das Chamas porque eu não lembro o nome que o Toya deu pra ela. A Imperatriz das Chamas aceita o Toya como mestre dela, isso porque ela diz que como o Toya já derrotou os outros dois, não tem por que ela lutar contra ele também. Daí ela se torna um papagaio e ela pede para os pássaros da floresta começarem a procurar as outras partes do templo da doutora Babilônia. Depois de um tempo, essa rola gigante diz pro Toya que os pássaros acharam uma pirâmide em um país vizinho. Então o Toya vai verificar para saber se isso é mais uma parte do templo da doutora Babilônia. E no caminho acontece uma coisa bem curiosa, e o Toya se torna oficialmente inútil, porque ele já tem tantas noivas que as garotas formaram uma equipe para derrotar qualquer inimigo que apareça.
Ridículo. O Toya entra na pirâmide e ele é teletransportado para mais uma parte do templo da Doutora Babilônia. Nessa parte do templo, o Toya conhece a Mônica, a androide que guarda o templo, e o teste dela é simplesmente o Toya desviar de um ataque da chave inglesa dela. E o Toya passa no teste e o anime de novo joga na sua cara mais uma piada lolicon. Aí não, isso tá errado. Mas a Mônica diz pro Toya que a parte do templo que ela comanda é justamente a parte que o Toya tá procurando, ou seja, um hangar. O Toya pede pra Mônica mostrar pra ele as armas secretas que a Doutora Babilônia fez pra lutar contra os monstros de cristal, e essa arma é um fudendo robô gigante, que o Toya fica super animado pra pilotar. Isso até a Mônica acabar com as expectativas dele, dizendo que o robô não vai a lugar nenhum porque ele tá sem combustível, e só dá pra fazer combustível pra eles no laboratório da Doutora Babilônia. Mais uma parte do templo que o Toya ainda não encontrou. Mas a Mônica diz que talvez a Flora saiba como fazer combustível para eles. E quando o Tonho vai falar com a Flora, ela diz que realmente pode fazer o combustível para os robôs. Mas para isso ela precisa de uma pedra de mana bem grande e super rara. Que a Lindsay diz que essa pedra é super rara e cara. Como sempre, o Toya só saca o celular e o celular dele mostra exatamente a posição das maiores pedras de mana do mundo. Aí eu fiquei pensando, se ele consegue achar essas pedras de mana espalhadas pelo mundo, não era muito mais fácil ele usar o celular para achar as outras partes do templo que faltam? O Toya traz uma pedra de mana gigantesca para Flora e ela diz que o combustível vai ficar pronto em um mês. Enquanto isso, a Mônica e a Rosetta diz pro Toya que tem uma forma dele usar o robô mesmo sem combustível. Então elas apresentam pro Toya um simulador de batalha. E depois de testar esse simulador uma vez, o Tonho manda a Rosetta criar várias cópias desse simulador, que ele começa a distribuir para todo mundo que ele conhece. E as pessoas começam a usar esse simulador como se fosse um videogame. Daí aparece mais um problema na vida do Tonho. A Sui, a prima da Yumina, recebeu uma proposta de casamento do príncipe de Linear. E para fugir disso, ela pede para casar com o Tonho também. E o principal argumento da Sui para convencer o Tonho a aceitar ela como esposa é jogar na cara do Tonho que ele gosta de garotas mais novas. Os próprios personagens do anime conhecem o protagonista como um fudendo lolicon. Daí o Tonho vai falar com o Alfredo, o pai da Sui, e ele fala pro Toya que o príncipe Zabuni, que é o herdeiro do reino de Linear, tem uma fama horrível e ele é conhecido como um grande tirano. E o Alfredo também diz que esse príncipe tem um irmão mais novo, que é filho de um amante do rei, que as pessoas dizem que ele é uma boa pessoa. Daí o mensageiro do príncipe Zabuni chega para saber a resposta do pai da Sui. E o Alfredo diz pro mensageiro que a filha dele vai recusar a proposta de casamento do príncipe, porque ela já vai se casar com o Tonho. E esse mensageiro reconhece o nome do Tonho, e ele se apresenta como Cláudio, o irmão do príncipe Zabuni. E ele pede ajuda do Tonho para salvar a mãe dele, que foi feita refém pelo primeiro-ministro do país. Daí o Alfredo faz uma reunião com todos os reis amigos do Tonho, para discutir uma forma de ajudar o Cláudio. E essa reunião não serve pra porra nenhuma, porque os reis só falam: aí Tonho, resolve aí, cara. Então o Toya vai invisível pra Linear junto com o Cláudio. E o príncipe Zabuni é o vilão mais genérico da história desse anime. Ó, nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, nasceu com a vida no very easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! O Cláudio chega pra ele e diz que a Sui recusou, e o príncipe fica putinho por ter levado um fora, e ele desconta tudo no Cláudio. Na verdade, tudo que dá errado na vida dele, ele culpa o Cláudio, e isso não faz o menor sentido. Sem falar que o príncipe Zabuni deixa o Toya com raiva, porque ele gosta de brincar com a vida das outras pessoas. Mas o Toya só fica puto de verdade com ele, quando ele ouve o príncipe falando que ele planeja sequestrar a Sui e obrigar a garota a se casar com ele e depois transformar ela numa escrava. Então o Toya salva a mãe do Cláudio da prisão, inclusive o Cláudio tem uma bela mãe. Depois disso, o Tonho reúne todo mundo para eles pensarem em uma forma de fazer o Cláudio se tornar o novo rei de Linear. Daí, como sempre, ele decide ir pro caminho mais fácil, que é simplesmente ficar invisível e espionar o primeiro-ministro. Por pura sorte, ele ouve uma conversa do primeiro-ministro com a rainha, admitindo que os dois estão colocando um par de gaias no rei. E o Toya ainda consegue um plus, porque eles falam que o príncipe Zabuni não é filho do rei, e sim do primeiro-ministro.
Além disso, os dois estão planejando matar o rei depois que o filho deles assumiu o trono. O Tonho grava tudo isso e a primeira coisa que ele faz é contar pro rei que ele tem um exuberante enfeite na cabeça e não é a coroa. Depois disso, o rei faz uma grande festa para anunciar que ele vai se aposentar. E ele surpreende todo mundo porque ele escolhe o Cláudio como novo rei, em vez do Zabuni. Então o Toya aparece e ele mostra para todo mundo que a rainha e o primeiro-ministro estavam traindo o rei. Depois disso, o Cláudio condena o primeiro-ministro, a rainha e o príncipe à morte, mas como ninguém morre na porcaria desse anime, em vez da pena de morte, o Cláudio vendeu os três como escravos. Com o passar do tempo, o Toya passa tempo demais cuidando do país dele e deixa as noivas dele de lado. Daí as noivas do Toya pedem pra ir a um encontro com ele, todas juntas. E esse encontro não tem nada demais, a não ser por uma coisa: o Toya vestido desse jeito e cercado de mulher, por algum motivo ele me lembra um cafetão. Quando ele volta do encontro, ele encontra a Sui furiosa, e pra deixar ela feliz, o Toya vai em um encontro com ela. Enquanto o Toya tá no encontro com a Sui, a Flora diz pro Toya via telepatia que o combustível do robô ficou pronto. Daí o Toya e as noivas dele começam a brincar com esse negócio como se fosse um brinquedo. Daí o Toya pergunta a Rosetta como faz para produzir mais desses robôs. E a Rosetta diz para ele que para fazer isso é preciso um mineral muito raro. Daí o Toya usa aquele hack do celular para encontrar onde existem golems feitos desse material, e ele encontra vários espalhados pelo mundo. Daí ele decide tentar capturar um golem, e no caminho ele encontra uma vila sendo destruída por aqueles monstros de cristal, e vários cavaleiros lutando contra os monstros. E como sempre, o Toya destrói todos os monstros sozinhos, e sério, eu tô começando a desistir de falar mal desse anime. Mas não é porque eu finalmente tô começando a gostar dele, mas sim porque é tudo muito ruim. Pra começar por essa luta que é tudo quadro estático. Mas a parte positiva dessa luta é que o Tonho conhece a Hilde, a princesa desse reino, que por acaso é governado pela família dela, que é formada apenas de cavaleiros. E com literalmente 5 minutos de conversa, o Tonho, o Mito, o Brabo, o Piroquinho de Diamante consegue fazer a princesa se apaixonar por ele. É um mito! É um mito! Depois de vencer o golem que ele veio caçar, o Tonho vê um veado na floresta e por motivo de foda-se, ele começa a correr atrás desse bicho. E esse veado leva o Toya até uma garota inconsciente na beira de um rio que teve o braço e a perna arrancados. Bora apostar quanto, como essa mina também é uma princesa de algum reino aleatório. O Toya manda a Flora cuidar dela e a Flora consegue regenerar o braço e a perna dela. Mas a garota bateu a cabeça e perdeu a memória. Já que ela não lembra nada, ela pede pro Toya dar um nome pra ela e o Toya decide chamar essa garota de Sakura. A mina aceita esse nome temporário, então o Toya leva a Sakura para morar no castelo dele. O anime até aqui, pelo que a gente já viu, tá aceitável. Tá ruim, mas tá aceitável. Mas do nada, a deusa do amor simplesmente decide morar com o Tonho e as noivas dele. E meu Deus, que personagem horrível. Ela é chata e a voz dela é muito, mas muito irritante. Intancável! Então a Hilde, o avô tarado dela, vem visitar o reino do Toya para que o velho faça uma aliança com ele. A Hilde queria aproveitar essa oportunidade para pedir o Toya em casamento, mas ela se surpreende quando ela descobre que o Toya já tem 6 noivas. Mas as garotas dizem pra ela que elas não ligam de dividir o protagonista com mais uma mulher. Mas pra Hilde virar a noiva do Toya também, primeiro ela precisa passar por um teste, que é derrotar o avô dela em um duelo. O que não é uma tarefa muito fácil, porque o velho é muito bolado. E como o Toya viu que a Hilde iria perder, ele faz uma ilusão de uma mulher linda e seminua na frente do velho para que ele se distraia. E a Hilde aproveita essa oportunidade para dar o golpe final no avô dela e vencer a luta. E depois disso ela é reconhecida como a mais nova noiva do Toya. Daí do nada o Toya acha mais um pedaço do templo da doutora Babilônia, e como ele encontrou isso eu não faço a menor ideia. No templo ele conhece a Liora, a administradora das muralhas. Inclusive ele até começa a estranhar, porque essa parte do templo, diferente das primeiras, ele não precisa fazer nenhum teste estranho com as garotas android. Depois disso ele conhece a Noé, a administradora da torre, uma loli que só come e dorme. Eu acho que isso é a vida dos sonhos para muita gente. Ela fala que
que só aceita o Toya como mestre se ele prometer não deixar mais ela passar fome e arrumar um lugar macio para ela dormir. O Toya aceita as condições da Noé e as duas reconhecem ele como mestre delas. Quero dar um destaque para Liora, que dá um beijão de desentupifia no protagonista e quase mata o garoto. Depois disso, o anime mostra as noivas do Toya tomando banho, todas juntas, e do lado de fora as garotas android revelam pro Toya que no futuro ele vai ter 9 esposas e uma penca de filhos, quero dizer, filhas. Não sei de onde eu vi isso, mas eu acho que o Toya só tem filhas, com todas as esposas dele. E as garotas android até revelam que o templo da Doutora Babilônia só tem 9 partes, porque cada parte simboliza uma filha que o Toya vai ter no futuro. As noivas do Toya ouvem uma parte da conversa e o Toya tenta esconder essas informações que ele acabou de descobrir delas, mas elas descobrem mesmo assim e ficam furiosas. E todas as garotas condenam o Toya a beijar cada uma delas. Daí o Toya desconversa e foge da situação, usando como desculpa um show de fogos que ele tinha feito para comemorar o noivado dele com a Hilde. E durante esse show, todas as garotas de uma por uma dão um beijão no protagonista, sendo que as mais estranhas são a Iai e a Elsie, que depois de beijar o protagonista batem nele. E o anime acaba assim, com o protagonista apanhando das noivas dele. Que desgraça do caralho! E eu vou ser sincero, eu só tanquei assistir esse anime até o final por causa das garotas android, porque na minha opinião todas as noivas do protagonista são muito ruins, tanto em carisma quanto em personalidade. E aconteceu exatamente o que um inscrito aqui do canal comentou no último vídeo de smartphone que eu fiz. Os caras rusharam a história só para apresentar todas as esposas do protagonista. E de novo, na minha opinião, nenhuma se salva, eu odiei todas elas. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê na próxima.